Ei, Cleiton, Ei, Geise. seja bem-vindo ao Way Podcast. Tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem de ficar aqui batendo um papo conosco. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem disso tudo aqui, né, Cleiton? É isso. A princípio, a gente criou esse podcast com o intuito de atender às demandas, né, dos empresários do Grande ABC. A nossa intenção é trazer pessoas, trazer empresários, empreendedores, pessoas que auxiliam a sua comunidade, seja prestando serviço, ou seja empregando, gerando renda, para participar aqui, bater um papo com a gente, trocar experiência, explicar um pouco sobre os seus negócios, sobre a sua trajetória, as suas dificuldades, né? E compartilhar um pouco dessa experiência com as pessoas que estão tentando empreender também e não sabem nem por onde começar. Isso, sem romantizar, né? Sim. Vamos falar, ouvir mesmo as histórias, entender o que fez elas chegarem onde elas estão hoje, principalmente as dores que nos impulsionam. E justamente é isso que nós estamos aqui hoje para ouvir, para conversar. E, de início, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória como empreendedor, como você começou, em que momento isso, né, apareceu na tua vida, e nós queremos te ouvir. Claro. Bom, assim, a intenção, né, desse podcast é exatamente essa, né, dar voz a empresários que são desconhecidos no Grande ABC, pessoas que fazem bastante barulho nas suas comunidades, que colaboram de certa forma para o mercado, só que elas são mais discretas, né, são mais low profile, elas ficam mais escondidas, não estão nas redes sociais, enfim, elas estão realmente criando relevância, né, se tornando autoridades no mundo real, né. Então, eu sou o Cleiton Duarte, eu sou sócio fundador da agência DA Digital. Ela é uma agência que trabalha com gestão de tráfego, a gente está no mercado há 9 anos, então eu vim do mercado publicitário, eu trabalhei em agências de publicidade durante uns 7 anos, eu comecei minha jornada ali em 2010. Em 2017, eu sentia falta de ficar mais em casa, de ter presença com a minha família, e eu achava que o único caminho para eu poder ter um pouco mais de flexibilidade seria empreendendo. Então, eu decidi abrir um negócio na área que eu já atuava, que era a área de mídia, e comecei a atender algumas agências, alguns clientes, e com o tempo, né, aconteceu aquilo que acontece com todo empresário, você vai ganhando um volume de clientes, começa a ter um pouco mais de liberdade, e eu pude aproveitar um pouco mais esses momentos em família, poder participar um pouco mais, trabalhar home office, enfim, foi um pouco dos meus valores, né, que se afloraram e me fizeram empreender, para poder ter um pouco mais dessa proximidade e dessa flexibilidade. Que legal. Eu acho que isso realmente, acho que a maioria das pessoas que trabalham muito buscam, né, esse tempo de qualidade com a família. E o empreendedorismo, se você enxergar ele nesse viés, você acaba priorizando. Mas também a gente pode se perder, muitas vezes, Claro. nesse processo. Teve algum momento que você se perdeu? Você falou assim, olha, eu acho que estou trabalhando demais, eu acho que esse não é o caminho, será que eu não estou querendo fugir um pouco do meu valor inicial? Teve esse momento, você acha? Teve, porque assim, por exemplo, todo negócio ele precisa de uma força gigantesca no começo para você conseguir engrenar, né? Porque para você conseguir, por exemplo, ter tempo de qualidade, ter tempo de sobra, você precisa ter mais pessoas trabalhando junto com você. Então, quando eu comecei sozinho. Então, se eu tivesse 2, 3, 4, 5 empresas para atender, eu tinha que atender só, né? E eu acho que uma vez que você fecha um contrato, você tem que cumprir aquele contrato, porque, eu não sei, acho que o mercado, de certa forma, ele é pequeno. Se você deixa de atender uma empresa, ela não vai te indicar para uma outra empresa. E automaticamente você começa a perder a oportunidade. Então, eu sempre tive para mim que, a partir do momento que eu fiz um contrato com uma empresa, eu precisava cumprir. Então, nesse começo, foi a época mais difícil, porque se eu me recordo bem, às vezes eu começava a trabalhar às 6 da manhã e parava 10, 11 horas da noite. Então, eu fazia uma jornada extremamente exaustante, assim, exaustiva, não sei qual que é a palavra correta, mas eu começava das 6 até as 11, fazia praticamente aí 15 horas de trabalho por dia. Então, neste momento, eu ainda não estava conseguindo viver, sabe, essa qualidade de vida que eu tanto buscava junto com a minha família. Mas aí, com o passar do tempo, né, os projetos vão aumentando, você tem a oportunidade de contratar pessoas para o time, automaticamente você vai tirando um pouco da sua carga, você vai delegando também, e aí, aos poucos, eu consegui ter um pouco mais de flexibilidade, e aí eu passei a viver aquilo que eu tinha buscado no começo. Sim, muito bom. E você? Quem sou eu? Ei, Geise, conta um pouco sobre você. Conto sim, meu nome é Geise, eu tenho 32 anos, tenho
Depois você vai falar um pouco sobre a sua família, você fala um pouquinho mais da sua área profissional. Gente, hoje eu sou copywriter, eu escrevo anúncios, ajudo aí agências de marketing a falar melhor com seus clientes, né, a falar melhor com os seus potenciais clientes. E estou nessa área aí de vendas desde muito cedo. Eu trabalho com vendas desde os meus 18 anos, desde o meu primeiro emprego. Então eu fiquei em média 10 anos na área comercial, já fui assistente, já vendi de tudo que você imaginar, de feijão a software. Eu vendi. Legal. Então, depois me arrisquei no empreendedorismo, que foi onde a gente também teve, eu já te conhecia antes, mas a gente teve essa aproximação, que foi ali no atacado de lingerie, que foi um empreendimento que me ensinou muito, e foi o que me conduziu também à área que eu estou hoje. Quando nós descobrimos o potencial ali do Facebook naquela época, divulgando o serviço, até que nós encontramos uma demanda por um post de varejo, e aí a gente descobriu que existia uma demanda ali na questão do atacado. Isso que eu até fazendo um adendo, acho que o empreendedor é esse cara que olha para as situações e ele encontra ali oportunidades, né? Ou tem a capacidade de mudar a rota. Uhum. Eu ia para cá, mas eu percebi que existe uma demanda que não está sendo atendida, e a gente acolheu isso, e a gente começou um atacado de lingerie, em que em muito pouco tempo a gente cresceu muito rápido. E aí, você foi o nosso apoio nesse início com o tráfego, porque até então era algo muito bagunçado, né? Todas as pessoas chegavam, a gente tinha que filtrar, e foi uma experiência muito legal. Depois, com o tempo, eu fui estudando mais sobre essa comunicação, de entender o meu público, saber quem ele era, quais eram as suas dores, de qual o jeito de falar com ele, né? Qual a comunicação correta, e foi fluindo. Aí eu me encontrei com as técnicas de copy e estou aí. Mas atualmente trabalho com isso, porém estou aí também cuidando da minha família, que é o meu bem mais precioso. Eu tenho 2 bebês. Eu falo que eu tenho 2 bebês, que um vai fazer 4 anos agora, que é o Heitor, e tem a Olivia de 2 anos. Então, as prioridades deram alternada, e é um prazer estar aqui hoje no e-podcast com você, que também é um parceiro de muito tempo, da gente conversa, a gente troca muita coisa, os nossos valores são bem parecidos, e tem essa questão da gente gostar muito de falar e de escutar as histórias, sabe? De partilhar, de aprender principalmente. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo aqui, né, Cleiton? Claro. Eu acho que é isso que você falou, só para complementar, né? É importante, porque você vê como que Deus faz as coisas, né? Ele escreve certo por linhas tortas, né? Como se diz. Eu me recordo até hoje que quando eu tive a oportunidade de conhecer a primeira vez foi exatamente num projeto social. Foi né? uma ONG. Uma ONG que a gente estava atuando juntos, na época a gente estava prestando serviço de forma altruísta, né? A gente trabalhava ali sem fins lucrativos, não só a ONG, mas a gente também fazia esse projeto dessa forma. Sim. E a gente tinha esperança dessa ONG engrenar, porque a gente sabe que ONG também é uma empresa, ela precisa faturar, né? Ela precisa, né, de uma estrutura. E a gente tinha a esperança, né, de conseguir verbas, né, de conseguir patrocínios para poder fazer esse trabalho. E nessa época a gente engrenou um trabalho muito bacana de divulgação, de rede social, né? Na época, a ONG ela trabalhava com captação de óleo de cozinha. Então o que a gente fazia? A gente anunciava para as pessoas saberem que a perua do óleo de cozinha ia passar naquele local, naquela região, para elas levarem, né, suas garrafas PET com óleo, né, velho de cozinha, para poder entregar ali e fazer o descarte correto. Exato, da melhor forma. E eu me recordo várias vezes, a gente voltando cansado do trabalho, eu voltando das agências de publicidade de São Paulo, de trólebus, te encontrar no caminho também voltando das suas jornadas, né, como vendedora, comercial, trabalhando em empresa. E a gente sempre trocava, né, essa ideia, né, de, poxa, bem que poderia surgir um projeto para a gente poder trabalhar, porque você estava cansado de ir para São Paulo, eu estava cansado de ir para São Paulo, né, e é muito engraçado, porque o mercado ele só pensa em Faria Lima, só pensa em centro, enquanto a gente tem um mercado tão amplo como a gente tem aqui no ABC. Né? E assim, uma coisa que foi muito legal, que marcou, foi porque a gente sempre teve essa troca. Quando você começou seu negócio na área de lingerie, eu, de certa forma, estava próximo, porque a gente sempre trocava ideia falando sobre negócios, você foi a pessoa que me veio à mente nessa época mesmo. E foi muito legal, porque quando você precisou, né, era uma consultoria, se não me engano, na área,
a gente acabou falando assim, pô, peraí, você tá precisando de uma consultoria, por que você não me contrata para trabalhar para você? Eu tenho uma agência, né? E aí a gente acabou fazendo essa troca, e a gente trabalhou acho que durante uns 2 ou 3 anos, né? Foi. Com esse projeto, foi um projeto extremamente bacana, né? E falando assim um pouquinho sobre como que surgiu o Whey Podcast? Quando a gente teve esse estalo? Acho que você vai falar melhor sobre o estado do podcast. Alguém disse que sonhou aí. Pode começar. Não, claro. É assim, a gente sempre foi muito comunicativo, né? Eu trabalho nessa área também trabalhei com vendas durante muitos anos, e o fato de trabalhar na área de publicidade com comunicação, né? É realmente o fato de estar na área certa, né? Que a gente gosta de se comunicar, de conversar com as pessoas. E eu acho que um dos valores das relações que você consegue, assim, absorver maior é o conhecimento. Então, eu sempre tenho aquela premissa, ou você ganha dinheiro num projeto, ou você ganha indicações e network, ou você ganha conhecimento. Né? E toda vez que você tem uma troca com um empresário, ou com qualquer pessoa, às vezes com um chapeiro, né, que está trabalhando ali na padaria, você aprende com essa pessoa. Né? E essas trocas que formam a gente, né, eu sempre acreditei muito nisso. E eu sempre fui uma pessoa que tinha interesse genuíno de saber o que as pessoas faziam, como que elas conseguiram ter aquele carro, ali, aquela casa, como que ela fazia para criar seus filhos. Eu sempre tive esse interesse. E eu sempre fui um cara aficionado por biografia. Sempre gostei de ler a biografia do Abílio Diniz, a biografia do Steve Jobs. Eu sempre ficava dentro dessa área de entender o que passava dentro da cabeça daquela pessoa. E quando a gente começou a ter esse boom de podcast, eu falei, cara, eu encontrei o melhor universo do planeta, porque num podcast a pessoa tá ali expondo, né, a sua vida, só que eu não preciso ler. Né? Não que eu não goste, né? Não preciso ler, eu vou ouvir, fluido, né? É mais fluido, né? Eu vou ouvir essa pessoa falar. E sempre ficava na minha cabeça martelando. Nossa, eu tinha muita vontade de poder também conversar com outras pessoas, mas pessoas mais anônimas, porque, se você parar pra pensar bem, a maioria dos podcasts que é o quê? Que é pessoas que têm nome, que têm hype na internet pra poder crescer de forma rápida. E eu pensei, vou fazer uma coisa ao contrário, vou tentar conversar com gente que não tem nenhum tipo de visibilidade. Né? A pessoa que não se expõe, a pessoa que talvez ela tenha vontade de contar um pouco da sua experiência e ela não tem espaço. Aí eu pensei, acho que seria legal se a gente criasse esse espaço. E algumas vezes nas nossas conversas eu sempre compartilhava com vocês, falava, nossa, seria muito legal. Mas era muito mais devaneio, né? A gente ficava conversando assim, né, de forma aleatória, assim. Isso é bate-papo, né? Tipo, conversa de vizinho, sabe? Então, teve um dia que eu simplesmente fui dormir e no meio da noite eu tava sonhando que a gente tinha feito um podcast e que a gente estava brigando, inclusive, com o convidado, e o convidado queria falar de assuntos que não eram assuntos que a gente queria tratar, e aí aquilo foi interessante, porque a experiência ela parecia tão real, que parecia uma coisa, não sei se é porque eu também consumo muito, né, podcast, e aquilo estava bem dentro da minha cabeça, mas de qualquer forma eu pensei nisso, e aí na hora, mandei um áudio, eu sou do time áudio, né, eu gosto... Só de 1 minuto, gente. Eu falo, gente, que na época que eu era criança, a gente tinha que ouvir o jogo do time no rádio, né? Então eu aprendi a ouvir. Só não tem tanta paciência. E como eu sou músico também, né? Os ouvidos têm que estar sempre atentos e assim por diante, né? Sim. Então eu sempre gostei bastante, né, dessa questão do áudio, né? Então, se alguém quiser falar comigo, já sabe, áudio de 5 minutos, tá todo mundo aqui de prova, né? 5 minutos. Mandei um áudio pra Geise, externando pra ela, né, o que eu tinha pensado, o que eu tinha sonhado, ela achou engraçado. E a gente falou, vamos colocar em prática isso de uma vez por todas? Vamos. E aí a gente começou a se falar, e aí surgiu esse espaço que a gente tá criando agora. Diga até ser engraçado, assim, porque... Sabe quando você já pensou nisso, já tinha passado pela minha cabeça várias vezes essa opção mesmo de comunicação de alguma forma, né? Eu gostava muito de fazer lives no meu perfil, conversar com as pessoas e tal, porque... Essa troca eu acho muito importante para o crescimento, para também esse vínculo com outros, né, o networking mesmo, de você conhecer pessoas e poder aprender com elas. Porque eu acredito tanto você, quanto eu, quanto talvez você que está assistindo agora esse podcast, que pessoas marcaram a nossa vida, profissionais marcaram a nossa vida, profissionais que às vezes não estão numa TV aberta, não estão nos maiores podcasts, mas que faz um trabalho muito bem feito. E faz um trabalho com vontade, com coragem. E aqui, o Whey Podcast, nós dois temos isso bem claro, que é esse espaço mesmo de ouvir, de dar a voz a essas pessoas
e que também outras pessoas que estão aí, que talvez também querem falar sobre a sua história, querem ouvir também e aprender com essas pessoas que vão estar aqui, cresçam, né? Cresçam e colaborem, assim, que a gente possa abrir espaço para divulgar as pessoas que fazem o ABC funcionar. É isso. Porque na final das contas, é isso. É aquelas pessoas que se colocam, né, nesses lugares profissionais que muitas vezes não têm essa visibilidade, que está fazendo o seu filho, que está dando aula para o seu filho na escola, né, que é aquele cara ali na padaria, na esquina, que te atende super bem, é o médico, o pediatra que atende seu filho, é a nutricionista que te atende ali, hoje já com essa possibilidade do online, mas que te atende com muito carinho, que olha para você por inteiro. E então tem muita gente para a gente conversar, e o ABC é esse local de muita gente, né? Aqui nós temos uma história, né, industrial, que as pessoas elas foram colocadas, né? Você tem que se virar, vamos lá, não tem que trabalhar, gente, não tem que trabalhar, então a gente tem que ir se ajustando. Então, eu fico muito feliz do convite, fico muito feliz da gente ter começado, né, de verdade, e que dê muito certo, que a gente possa ouvir muitas histórias e fazer essas histórias serem conhecidas. Muito bom, Geise. E assim, a gente tem um link, né, de um formulário que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, e se você quiser colocar, depois a gente pode cortar essa parte, se você quiser aplicar ao formulário, você pode colocar suas informações que a gente vai entrar em contato, a gente vai bater um papo com você e a gente vai tentar agendar para você vir participar com a gente, né? Aqui a gente não tem uma limitação de tempo, você pode contar sua história de forma tranquila, a gente vai bater um papo, a gente vai trocar experiências aqui, a gente vai divulgar o seu negócio também para a comunidade de certa forma, e a gente vai conseguir fazer com que você seja um pouco mais conhecido, né? Que suas ações realmente sejam mais reconhecidas pelas pessoas próximas de você e para outras pessoas também que são do mesmo segmento e que às vezes podem se inspirar na sua história para poder crescer e melhorar a comunidade. Você está precisando, né, ouvir a sua história para falar, eu também consigo, né, eu também posso. Porque às vezes a gente tem tantas referências muito grandes, né, muito enormes por aí que a gente fica um pouco desanimado, né? Tá, fulano conseguiu muito rápido, fulano ficou rico muito rápido. Todo mundo é o efeito hoje da rede social, né? É o efeito da rede social que nos deixa ansiosos, que nos faz a gente fazer comparações, faz a gente, né, se sentir, às vezes, nossa, tô aqui todo dia na luta, mas não tá fluindo. Então, o e-podcast é para isso. E é engraçado, né? Assim, eu tenho uma experiência pessoal, um caso muito parecido, né? Eu me recordo que quando eu estava ali bem no começo do meu negócio, eu tinha algumas referências de algumas pessoas que às vezes você vê a pessoa bem sucedida, muitas vezes você vê o quê? Você vê a casca. A casa bonita, o carro, né? Às vezes uma viagem que a pessoa faz, você acha que aquela pessoa é muito bem sucedida. Só que às vezes você não sabe o que aquela pessoa carrega para poder manter aquele padrão de vida que ela tem, né? E eu me recordo até hoje que eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que todo mundo ficava assim, nossa, o que será que ela faz, né? Nossa, ela não fala nada pra ninguém, ela não se expõe, ela não tem rede social, ou seja, era uma pessoa realmente totalmente discreta, só que ela tinha empresa, né? Só que ninguém sabia o que a pessoa fazia. Um dia eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. Essa pessoa começou a se abrir de uma forma e contar tanta coisa pra mim, que eu fiquei com a sensação de que ela sempre teve vontade de contar a sua história pra alguém, pra ver se inspira, só que mas às vezes ninguém parou, né? Ninguém parou pra perguntar pra ele como que ele faz, ninguém se interessou. E de fato foi muito importante, porque esse bate-papo nesse dia me trouxe essa visão. Eu falei, poxa, a pessoa super discreta, as pessoas só reconhecem ela por aquilo que ela tem externo, né? Eu pude falar com ela, ganhei uma puta experiência, e uma das coisas que ajudaram a engrenar o meu negócio foi exatamente esse bate-papo com ele, certo? Porque lá no começo, como eu tinha falado pra você, eu trabalhava muito sozinho, né? E eu tinha tudo pra crescer. Só que eu pensava, não, eu não quero ser uma agência, eu quero ser uma urgência. Eu quero dominar todos os processos. Não quero lidar com gente. Não quero lidar com gente. Qual que era o meu maior medo? Qual que é o maior medo do empresário? Já passou sempre pela cabeça de todo empreendedor. Eu não quero... Você processado. Não quero você processado. Você processado, eu vou contratar funcionário, ele vai depois brigar pelos direitos dele. Você tem aquele medo, né? Porque você é uma jornada, né? Você vai aprendendo aos poucos como lidar com esse tipo de coisa. E eu me recordo que ele me perguntou, nossa, Cleiton, mas você trabalha com o quê? Eu falei, cara, eu trabalho com comunicação digital, a gente tem uma agência de publicidade que trabalha com tráfego, então essas plataformas de mídia que tem no mercado, a gente atua com gestão. Ele, mas você não pode expandir isso? Eu falei, como assim expandir? Ele foi super simples, assim, em citar. Bom, você fecha um contrato de 2 mil,
contrata uma pessoa, paga 1.000 para ela e você fica com 1.000. Falei assim, será que é só isso mesmo, né? Será que é tão simples? É tão simples assim? Ele falou, você fecha um contrato de 1.000, de 2.000, dá 1.000 pra pessoa e fica com 1.000. Aí você fecha mais um de 2.000, você dá 1.000 pra pessoa e fica com 1.000. E você cresce e você vai desenvolver. Eu falei, não sei, será que é tão simples assim? Aí eu falei, mas tá, e se essa pessoa de repente me processar? Eu falei, se você tiver com todo o percalço, pagando em dia a pessoa, garantindo todos os direitos dela, se ela te processar, ela vai te fazer talvez vai te dar um pequeno prejuízo, uma pequena dor de cabeça. Mas no final você vai continuar a jornada, porque quem trabalha corretamente consegue sempre, né, se desenvolver e crescer. Enquanto aquelas pessoas que querem se aproveitar, elas acabam, né, você sabe, acabam se apequenando, né. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, acho que ele tem razão. Sim. Talvez eu acho que se eu começar a contratar algumas pessoas, pode ser que eu consiga realmente me tornar uma agência de verdade, né. E foi aí que eu comecei. Quando começou a surgir um volume de clientes que eu não conseguia mais atender, aí eu chamei um amigo próximo para trabalhar comigo, e inclusive esse amigo está comigo já tem 8 anos, né, na empresa, né, tá comigo até hoje, e aí a gente foi dando oportunidade também, e aos poucos, e ó, a gente tem 9 anos de empresa e até hoje a gente não tomou nenhum processo. Que bom. Que era o meu maior medo como empresário, era esse, né, enfim. E foi exatamente uma pessoa, empresário, que era extremamente relevante na comunidade dele, ele era extremamente influente para as pessoas que ele fazia parte, mas ele não era um influenciador de internet. Sim. Entendeu? Então é esse tipo de pessoa que... contada, né, Exato. Lugares. E esse tipo de história ela é muito rica. Essas pessoas elas podem compartilhar muita coisa com a gente que é praticamente como se fosse um pai dando conselho para um filho. É a lógica, né? Os mais velhos, os mais sábios, as pessoas que já passaram pelo caminho que você está querendo percorrer, elas podem te ajudar a não passar pelos mesmos lugares, pelos mesmos tropeços. Você pode melhorar muito, né? Você pode sofrer menos, né? Isso é bom, né? Isso é verdade. E assim, né? Você tinha até perguntado, né? Fala um pouco da sua família, né? Eu sou casado, né, tenho 15 anos, eu vou completar 15 anos de casado agora em julho. Eu tenho 2 filhas, 2 princesas, né? Meu universo ele é todo cor-de-rosa, né? É só meninas. É só meninas, esposa, 2 filhas, tenho uma filha de 7, que vai completar 8 anos agora em maio, tenho uma filha de 2 anos, que a Clarice é a mais velha, né, com 7, e a Cecília tem 2 aninhos, vai fazer 3 agora em julho também, né? Então, além disso, eu tenho uma gata, uma gatinha, é só mulher em casa. Socorre, Lucas, se você precisar de ajuda. Olha, isso. E a hoster aqui do podcast também, uma mulher. Você tá feito. A sorte que o background aqui, ó, o pessoal que apoia a gente, tem alguns homens aqui pra me dar uma força, porque senão eu ia apanhar aqui. Aqui eu tô sendo minoria. Aqui a gente tá sendo minoria. Sim. Então eu tenho a minha família, e quando a gente pensa em família, né, uma coisa que você tinha perguntado, né, como que eu fazia pra ter tempo, né, pra poder voltar, resgatar os meus valores e conseguir ter esse tempo que eu queria pra minha família, porque realmente a vida de empresário ela é muito dura, né, ela é muito difícil, ela é uma jornada extremamente solitária, né, eu sempre costumo dizer isso, né, só que aos poucos eu consegui adaptar, eu fui adaptando, porque eu comecei a perceber que eu não precisava estender uma carga horária das 6 da manhã até as 9 da noite. Eu comecei a dividir meu tempo. Às vezes eu trabalhava 2 horas no período da manhã, ficava com a minha família. Depois eu fazia mais 2 horas no período da tarde, ficava com a minha família. Depois eu pegava mais 2, 3 horas no período da noite, completava uma carga horária comum, né, de um trabalhador normal, que vai ali de 9 a 10 horas. E aí quando eu comecei a confiar mais na minha equipe, comecei a compartilhar mais coisas. Que bom, né? Eu descentralizei, né, porque acho que o problema do empresário é exatamente isso. Não, é o olho do dono que engorda o boi, e você não quer soltar, né, as rédeas do negócio. Aí você começa a confiar nas pessoas, começa a desenvolvê-las, aí automaticamente você começa a ter um pouco mais de fôlego para você respirar e falar, não, agora eu vou começar a aproveitar um pouco mais, né? E você vai se tornando um líder também, né? Sim. Você vai começando a entender que você ajudar outras pessoas, você potencializar outras pessoas, porque são famílias que são beneficiadas, são pessoas que são beneficiadas com o que você fala. Até já aproveitando, você que está assistindo a gente, se você quiser colocar aqui nos comentários embaixo quais são as dificuldades, que você tem medo ainda, você está centralizando tudo, você já delegou, mas se decepcionou. Nós queremos aqui do EI Podcast ouvir vocês, né? Entender bem quais são os dilemas e o que nós podemos trazer aqui para conversar, para partilhar um com o outro e, aos poucos, e ajudando você também nesse caminho. Eu acho que
O Cleiton já me ajudou muito, já me ensinou muito em uma determinada área, em outra, em uma dica, em uma fala, em um comentário, em uma indicação de um livro. E eu acho que ter esse ambiente, né, de empreendedores que juntos já passaram por várias questões, já tiveram sucesso também em algumas áreas. A gente está mais atrás de casos de sucesso do que cases, né? Sim, é verdade. Porque, na verdade, a gente não quer te limitar, né? Ou aquela questão, hoje em dia, mais aquela questão, tem muitos seguidores, então esse é o cara, mas nem sempre é isso que fala que é sucesso, o que realmente é sucesso. Isso é verdade. Assim, você citou um ponto sobre dificuldade. Eu acho que você, dentro da nossa sociedade, a gente sabe a sociedade que a gente vive, mulher, mãe. Nossa. Assim, eu queria que você externasse um pouco das dificuldades que você tem, que você vem, assim, presenciando, vem vivenciando no seu dia a dia como empresária, como mãe. Como tem sido para você? Olha, é desafiador. Se você não tiver, assim, um apoio familiar, eu falo assim, igual meu marido, que me apoia muito, que sabe das nossas prioridades, hoje as crianças, isso e aquilo, mas o retorno ao mercado de trabalho, quando você dá uma pausa, ela é injusta. Eu acho que essa é a palavra, injusto. Porque você é medido pelo tempo que você entrega, até mais do que pela produtividade. Porque às vezes o que eu consigo fazer em 2 horas, muitas pessoas não conseguem fazer o dia inteiro. Ainda mais quando você é mãe, eu falo que as empresas pecam muito com isso. Uma mãe, gente, ela consegue gerir o tempo de um jeito que quase ninguém consegue. Porque uma mãe que troca uma fralda, ao mesmo tempo tá ali gritando com o outro que tá brincando, que tá com o feijão no fogo, que tá com a roupa na máquina, e isso tudo na cabeça dela tá organizado. Ela sabe o tempo certo que ela tem que parar ali, trocar a fralda e lá ver o feijão, isso, aquilo. Então, o potencial que uma mãe tem para o mercado é surreal. Então, acho que se a gente fosse olhada com esse olhar de mais cuidado, sabe? De não só fazer, ou ter horas e horas disponíveis, às vezes até porque a maioria das mães deixam seus filhos o dia inteiro numa creche, porque precisam trabalhar mesmo. E realmente, são as realidades. Nós somos hoje colocados nesse lugar porque o nosso país, tá tudo muito caro hoje, tá tudo mais difícil, a gente quer dar uma educação legal para o nosso filho, a gente quer proporcionar o melhor para eles, porém todas as mães sofrem quando deixam seus filhos pequenininhos na creche. Acho que se a gente tivesse essa oportunidade de talvez trabalhar ali meio período, ou dividir isso, igual você falou, olha, eu trabalho uma parte, dá uma folga, cuido do meu filho, vai outra folga, seria mais justo. E também eu acredito que a gente seria impulsionada também a ter esse lugar do profissional, que também é muito importante na nossa vida. Nós somos mães, mas também nós somos mulheres, nós também somos profissionais, nós também temos sonhos, nós também queremos contribuir com o mercado. Mas, infelizmente, Cleiton, se eu te falar, eu não sei nem te contar a quantidade de entrevistas que eu fiz. E quando eu falava que eu tinha os meus filhos e que eu estaria ali disponível o dia inteiro, mas, sendo clara como eu sempre fui, nunca gostei também de, tá tudo bem, vou dar conta, e no final não vou dar conta, né? E as pessoas nem me retornavam, na maioria das vezes, sabe? Mas hoje, a minha cabeça já é mais trabalhada para essa questão, né? Hoje eu entendo que tá tudo bem, né? Se não é para ter uma parceria que também vai ser bom nem para ele nem para mim, mas ninguém dá nem a oportunidade, tá? Vamos dar a oportunidade? Então a gente segue, e eu acho que é aí que entra a questão do empreendedor que é teimoso, né? Eu recebi muitos nãos, mas eu continuo aí tentando. Continuo fazendo os trabalhos quando que eu posso, dando o apoio necessário. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de pegar uma pessoa que está ali no digital, que não sabe nem para onde ir, e ali, às vezes, muito gratuitamente mesmo, eu sento e falo, vamos fazer isso, faz isso aqui, dessa forma simples, não precisa você também estar querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas aparece, fala, conversa, mas é um desafio. A maternidade, ela traz esse desafio,
porém as mães sabem, né, o amor que elas têm, e é esse amor que nos ajuda a continuar aí mesmo, diante dos nãos. E faz parte também, né, é a vida. Você vê que engraçado, né? Você vê como que ser homem e ser mulher na sociedade é totalmente diferente, né? E eu falo assim porque, por exemplo, dentro da área de publicidade, sempre existiu um preconceito muito grande com as pessoas que vão envelhecendo. Por quê? Porque o mercado ele entende que a pessoa mais nova Tá mais ela tem antenada? um fôlego novo, ela tá mais antenada, ela traz coisas novas pro mercado. Sim. Eu trabalho numa área que faz gestão orçamentária de campanhas. Durante um determinado período, o mercado não queria me comportar mais, Sim. porque eles queriam gente nova para trazer inovação. Só que assim, como que você faz inovação em gestão de orçamento? Não existe. É uma coisa básica. Até que o mercado começou a voltar e falar Não o muda seguinte, muito, né? meu, tem cara que nunca pagou uma conta de água, como é que ele vai gerenciar um orçamento publicitário de uma empresa? E aí o mercado começou a voltar um pouco mais para pessoas mais velhas, que tinham experiência, que sabiam lidar com o orçamento familiar. Parece besteira, né? Eu já ouvi isso. Pô, a pessoa sabe lidar com o orçamento familiar, então ele vai saber lidar com o orçamento de campanha publicitária. Coisa simples, assim, como se fosse aquela lista de mercado que você faz. Então tem gente que não tem essa experiência, né? E isso é pro homem, na maioria das vezes, né? E quando você, por exemplo, entra numa reunião que seus filhos estão lá perto de você falando, eu já cansei de ouvir gente falando assim, tem como você desligar seu microfone? Sim. As crianças, coloca as crianças para assistir um desenho lá, sabe? Então, existe muito essa questão, e geralmente eu já percebi que criança incomoda quem não tem filho, principalmente. Sim. Não vive, né? Não entende. Claro que tem momentos para tudo, você tem que, às vezes, trabalhar ali o seu ambiente, mas acontece. Sim. Acontece. Você lembra até do vídeo que viralizou na época até da pandemia mesmo, um advogado, a agência, que ele tava lá todo bem vestido e tal, aí chegou o filho dele correndo atrás, ele ficou assistindo morrendo de vergonha. E eu acho que até essa questão do home office também trouxe um pouco essa leveza, né? Porque sabe que você vai estar ali na sua casa, no seu ambiente, mas é uma dificuldade. Ele estava falando sobre essa questão da gestão, de às vezes achar que vai ter que ficar no canto, mas você acha, Cleiton, que a IA vai roubar o seu trabalho? Então, é assim. Eu estava falando, desculpa, eu estava brincando, né? Porque eu vi umas pessoas falando esses dias sobre isso, e aí eu vi que também está tendo um movimento de retorno para as pessoas de novo, porque é uma máquina, né? Erra, e o ser humano já erra, né? Porém, é muito interessante. As ferramentas, elas veio para nos ajudar. Eu acho que é só isso. Então, assim, é que eu vi uma pesquisa recente que falou o seguinte: quais são as áreas que utilizam o IA, assim, no seu máximo potencial? A área de tecnologia. Sim. E a área de marketing. Sim. Então, o que acontece? Como a gente está envolvido dentro desse segmento, a gente ouve muita gente falar isso. Só que, na verdade, eu entendo essas ferramentas muito mais como uma ferramenta, de fato, como ela é. Ela me auxilia, ela me apoia, ela me ajuda e ela potencializa o meu conhecimento muito mais do que eu acreditar que ela vai tomar o meu espaço. Sim. Não tem como. Eu acho que para algumas funções, né, a gente pode até conversar com alguém que trabalha com software, com programação, para você fazer scripts, para você fazer alguns códigos simples, as ferramentas de inteligência artificial hoje ela consegue iniciar esse trabalho muito bem. Mas tem muito essa questão da verificação, como você falou, tem muito aquela questão do fator humano que você precisa olhar, questão de contexto, né? A ferramenta ela não tem sentimento, ela é extremamente lógica. Então precisa de um ser humano ali trabalhando, né, por trás da ferramenta. Então, acho que aquela pessoa que tem medo de perder o seu emprego para uma inteligência artificial, ela ainda não está preparada para o mercado, de forma geral. Não. Porque o bom profissional, ele vai usar isso como ferramenta para auxiliá-lo no dia a dia. Né? E até trazer essa reflexão aqui no podcast, porque os profissionais, até que a gente quer dar voz, são pessoas que estão ali, a expressão, né, no chão de fábrica mesmo, é aquele que faz a coisa funcionar, rodar. Não tem uma comida, não se prepara com IA. Sim. A música é tocada, precisa de alguém que vai tocar o instrumento. Então a gente não está fechado nesse mundinho aqui, né? Tem muita gente que faz acontecer e o ser humano não é substituível, não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Eu acho que funções repetitivas, por exemplo, alguma coisa que você faz todo dia, toda hora, você pode realmente automatizar. Com certeza. Né? Mas tem muita pra coisa facilitar, que você falou, por exemplo, você jamais vai conseguir substituir um chefe de cozinha, por exemplo, de um restaurante, ou a pessoa que está lá trabalhando
Por exemplo, tem um lugar que tem aquele robô para servir, mas rapidamente os caras colocam de novo uma pessoa para fazer a interação humana. Se o robô não funciona, ele vai ter que chamar alguém para funcionar. Então, assim, a gente sabe que realmente a gente vive um movimento de crescimento tecnológico exponencial, né? Antes, grandes revoluções demoravam 500 anos, hoje grandes revoluções acontecem em 6 meses. Muito rápido. Muito rápido, né? Então a gente tem vivido mesmo isso. E, assim, o que eu... A nossa geração mesmo. Sim. Já viu muita transformação. Alguém, desde da fita pro CD, pro DVD, daí já o pendrive, hoje já não existem mais Não existem. essas coisas. É a gente muito pegou a rápido. transformação, assim, a gente pegou ali dos anos 90 para cá, muita coisa mudou, né? A gente pegou muita tecnologia mesmo, né? Hoje você tem, né, essas ferramentas conversacionais que estão revolucionando o mercado de certa forma. Elas causam um pouco de espanto, mas eu acho que é muito mais teoria da conspiração do que qualquer outra coisa. De fato, a gente sabe que a tecnologia está avançando a passos largos, né, para automações, mas as automações elas têm muito mais que nos servir do que nos substituir. Usar como auxiliadores mesmo, né? Auxiliadores nessa construção. Exato. É isso. É isso. Esse vai ser Aqui vai rolar conversa sobre tudo. Sobre o espaço, o que você vai fazer, o que você traz de conhecimento também. Estava brincando da IA, por exemplo, mas a IA me ajuda muito a cozinhar, por exemplo. Sim. Vai todo dia, me dá uma receitinha assim, uma receitinha ali. Não, e ajuda, assim, se você souber utilizar com inteligência, esses dias eu precisava ir no mercado, a minha esposa queria comer comida mexicana. Eu falei, mas eu não quero gastar. Cleiton é cozinheiro, viu, gente? Eu gosto de cozinhar. Ele cozinha também. Gosto de cozinhar, gosto de jogar videogame, toco. Ele vai tentando se desenvolver, né? Vou tentando, né? Me desenvolver. Minha mãe sempre me ensinou assim que... que engraçado. Minha mãe me ensinou que o homem não pode ser dependente de mulher. E ela sempre me ensinou a desenvolver algumas habilidades que mulheres também têm para facilitar a minha vida. Se um dia eu morar sozinho, alguma coisa assim, eu consigo me virar. Nós somos auxiliadoras. E a minha esposa foi criada também para não depender outros, de homem. Né? E aí tem duas pessoas que são, tipo... super independentes. Independentes, mas que dependem, né? Um do outro no dia a dia, né? E aí eu fui aprendendo, né? Eu vou tentando desenvolver essas habilidades aí, né? E uma delas agora é utilizar a IA para economizar. Né? Vai fazer. Cheguei, peguei e falei assim, eu tava usando o Gemini. Falei, Gemini, preciso fazer uma noite mexicana com R$50. O que eu faço? O que eu faço? E ele me deu, assim, é engraçado que ele me deu várias opções de cardápio, de substituições de cardápio que eu não fazia ideia. Por exemplo, ao invés de usar um cream cheese para fazer um molho azedo, que é 12, 13 reais, usar um iogurte que custa 2. Que dá um sabor parecido, sabe? Então, tipo, tem muita coisa que se você souber utilizar a IA mesmo de verdade, ela te ajuda muito, muito mesmo. Né? Agora, a partir do momento que a pessoa, ela é aquela pessoa que ela quer parar de trabalhar, né? Ela quer parar de fazer as coisas e deixar que a automação faça por ele, esquece. Essa pessoa vai ser substituída com certeza, né? E ela vai morrer também, ela vai definhar. Como, né? Assim, Geise, assim, e o que a gente espera, né? Se você que está assistindo tiver alguém que você conheça, que seja um empresário, que possa vir participar e compartilhar a experiência, inspirar história. As pessoas, apresenta para ele esse podcast. De repente ele pode vir compartilhar experiências com a gente e ajudar outras pessoas, inspirar outros profissionais a crescerem, a se desenvolverem e ajudar a comunidade também, como a gente tem tentado. Isso. Marca eles aqui, né? Marca aqui embaixo. Nós queremos conhecer a história e vamos dar voz. É isso. Nós queremos dar voz a essas pessoas e fazer eles acordarem, falar: ei, você tem um lugar para ser escutado, você tem um lugar para contar a sua história. Exatamente. E aqui a gente não vai fazer distinção de segmento. Então, independente da área que você trabalha, se você for empresário da área industrial, comércio, ONG, não tem problema. A gente vai abrir o espaço para vocês e a gente vai bater esse papo, conhecê-los. Vai ser um prazer. Tá? Vamos aos agradecimentos? Vamos agradecer. Agradecer. Começar pelo André, né, que é o dono do espaço, né? É o Bateras Beach. Isso. Ele cedeu o estúdio para a gente poder fazer esse trabalho, então aqui vai ser a nossa casa durante os próximos meses. Então, se você tiver uma banda, se você tiver o interesse em aprender um instrumento musical, aqui é o local, porque além de você conseguir trazer sua banda para poder ensaiar com seus amigos, você também consegue fazer aulas de música aqui com o pessoal. Então, aqui na descrição a gente vai deixar o contato. Fique à vontade para falar com o André é gente boa e ele vai te convencer a estudar aqui, porque a escola é muito boa. É isso aí. Vamos agradecer mais. O Ayrton. O Ayrton, grande profissional da área de audiovisual,
é um achado, né, de Deus na nossa vida, que veio colaborar com a gente aqui no espaço, e ele vai ser o responsável aqui por fazer a nossa captação de vídeo e áudio também. Vamos deixar o contato dele, se vocês quiserem contratar para fazer, igual aquele meme da internet, né? É isso, Ailton, se quiser contratar. Se quiser contratar, ele tá fazendo tudo isso aqui. Fazendo tudo isso aqui. E é isso, se você quiser ser um patrocinador do programa, a gente também vai deixar o contato para você falar com a gente pode fazer uma proposta legal, para você colocar a sua marca, seja no começo, no meio ou no final do vídeo, enfim, onde a gente entender que seja o melhor espaço para você e que a gente possa colaborar para levar a sua marca adiante e de repente fazer com que você feche novos negócios. Isso aí. Muito obrigada a você que assistiu o podcast até aqui. Que bom você estar aqui nessa roda de conversa com a gente. E siga a gente, fica conosco, vai ter vários episódios aí para frente, muita história legal. E que bom podermos estar partilhando isso com você. Isso aí.